Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje nós vamos falar sobre transição energética e o papel da agroenergia. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e nosso convidado de hoje é o Luciano Rodrigues, ele que é pesquisador e professor do Observatório de Bioeconomia da FGV. Seja bem-vindo, Luciano. Prazer estar aqui com você, Natália, e com todos aqueles que vão nos assistir. Falar de um tema tão importante, né, que está ligado à sustentabilidade, né, Luciano? Esse é um setor muito importante, né, não só para o agronegócio brasileiro, mas para o mundo da energia no Brasil. Né? Essa é uma parte do agronegócio, ela foi para além da oferta do agronegócio como, digamos assim, ofertante de alimentos e passou a ofertar energia. E hoje o setor da bioenergia, da agroenergia, representa quase 20% de toda a energia consumida no país. Então, se a gente somar combustível, energia elétrica, toda a energia primária consumida no país, cerca de 1/5 vem desse braço do agronegócio que se aventurou para o mundo da energia. Sim, e por que, Luciano, fazer uma transição energética? Eu queria que você contextualizasse um pouco. Olha, no passado, né, a política energética no mundo todo sempre teve calcada em 2 pilares principais. Né? O primeiro era garantia de oferta, não pode faltar. E o segundo era preço acessível. Então eu tenho que garantir oferta de energia, quando eu digo energia, energia elétrica, combustível, ao menor preço possível. Ao longo do tempo as políticas foram moldadas nesse formato. No Brasil foi assim. Quando nós tivemos problema de suprimento e preço com o petróleo, lá na década de 70, nós estimulamos a produção nacional de petróleo e estimulamos a produção de etanol. No final da década de 80, quando o preço caiu, esses incentivos foram alterados e, obviamente, tivemos aí um período de retração do setor de etanol no Brasil. Isso aconteceu no mundo todo. Agora nós estamos vendo uma terceira vertente, já há alguns anos. Então eu preciso garantir oferta, preço acessível e essa produção tem que acontecer de maneira sustentável, com a menor emissão possível de gases de efeito estufa. Né? O aquecimento global está aí. A gente tem ainda 80% da matriz mundial composta por carvão, gás e óleo. Então tem um desafio enorme. Nós vamos precisar de todas as fontes renováveis e certamente a bioenergia, a agroenergia vai ser uma opção importante para países que estão localizados na região tropical, como é o caso do Brasil. E diferente dessa composição da matriz mundial, o Brasil tem uma participação maior, né, de fontes renováveis na matriz energética, chegando perto de 50%. Eu queria que você falasse um pouco como que é essa posição do Brasil em relação a já ser um destaque na produção de combustíveis, né, de biocombustíveis, de energia renovável. Olha, o Brasil tem uma matriz impressionante, né, pelo nosso tamanho. A gente tem uma contribuição, teve ao longo do tempo, razoável das hidrelétricas, né, na área de energia elétrica e da bioenergia no setor de combustíveis. Começamos a misturar etanol na gasolina em 1931. Né? Hoje a gente mistura etanol na gasolina, consome etanol hidratado, tem biodiesel, tem bioeletricidade, agora tem biogás e biometano. Então, de fato, a gente tem uma condição diferenciada. Esse braço do agro, a agroenergia, é a principal fonte de energia renovável do país. Então a gente oferece mais energia, inclusive, do que as hidrelétricas. E a gente tem uma condição de ampliar, né? Ampliar a produção não só de agroenergia, de energia solar, fotovoltaica, de energia eólica, de bioenergia. Então, de fato, o Brasil tem uma condição diferenciada em termos, no nosso caso, de condição de clima, de solo. Né? A gente, eu já falei, a gente oferece 20%, quase 20%, depende do ano, 16, 17, 18, se somar biodiesel e tal, vai dar algo próximo disso. E usa 1% da área do país para produzir energia, para produzir biocombustível. Então, com 1% da área, a gente oferece quase 1/5 de toda a energia consumida no Brasil.
E a gente tem condição de ampliar a produtividade, de lá no campo, ou seja, conseguir capturar ainda mais energia por hectare, de ampliar o número de produtos que são extraídos a partir dessa matéria-prima. Veja a cana, no passado a gente produzia açúcar e etanol. Hoje a gente produz açúcar, etanol, bioeletricidade, biogás e biometano da mesma matéria-prima que chegou lá do campo. Então a gente tem feito um esforço grande e nesse mundo da energia de baixo carbono, entendo que a gente tem um espaço razoável para poder navegar de uma maneira mais efetiva nos próximos anos. Luciano, você falou de energia de baixo carbono e o agro é o único setor que consegue produzir essa energia, captar carbono da atmosfera para fazer essa produção. Ao mesmo tempo que você trouxe números muito positivos, né, para o Brasil, posicionado nessa questão de ter uma matriz mais renovável na produção de energia, com o agro por trás, a gente ouve muitas críticas. Porque quando se fala também só de emissão, aí vem para o setor agro, mas de fato tem números positivos e o trabalho que tem sido feito pelo agro tem contribuído para essa transição energética. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o papel e o que o agro já tem feito, trazendo mais detalhes para contribuir, para expandir também essa diversificação de biocombustíveis, de energia renovável, como você já citou alguns exemplos. Olha, eu acho que a gente deu um passo importante nesses últimos anos. Em 2017 foi aprovada a Política Nacional de Biocombustíveis, também conhecida como RenovaBio, e a partir daí os produtores de bioenergia, de biocombustíveis, passaram por um processo de certificação. Então, para fazer parte da política, as empresas precisam levantar todo o uso de insumos na produção. Então, quando eu digo insumos, calcário, gesso, diesel, adubo nitrogenado, fósforo, potássio, etc. e tal. Como são os insumos no processo industrial que converte a matéria-prima agrícola em biocombustíveis. Então tem que levantar todos esses indicadores, colocar isso numa calculadora que foi desenvolvida em parceria com a Embrapa. Isso é auditado por uma empresa externa. Então vem uma empresa de auditoria, audita, checa se as informações que foram inseridas de fato são informações verídicas, comprovadas com documentação e validada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Então hoje no Brasil a gente tem mais de 90% da oferta de biocombustíveis com pegada de carbono auditada por planta industrial. Isso é diferenciado, nós não temos isso em lugar nenhum no mundo. Esse processo de auditoria também foi além, até inclusive em termos de desmatamento. Então, em 2018, as empresas se comprometeram com desmatamento zero, mesmo desmatamento legal. Então, elas têm que monitorar a área de milho, a área de soja, a área de cana-de-açúcar direcionada para a fabricação de biocombustíveis, com imagem de satélite, resolução espacial mínima de 30 metros, todo ano. Audita a cada 3 anos por uma empresa externa, é validado pela ANP. Se eu tiver uma fazenda com 1.000 hectares de cana e um único hectare foi desmatado, a fazenda inteirinha está fora da Política Nacional de Biocombustíveis. Então, assim, a gente trouxe para dentro da produção elementos fundamentais. Debate sobre biocombustíveis e desmatamento fica afastado. A discussão sobre qual é a contribuição do etanol e dos outros biocombustíveis para reduzir as emissões de gases de efeito estufa também fica minimizada, porque a gente consegue auferir, mensurar isso por planta industrial. Então, eu acho que a gente deu um passo importante. E lá no campo, o produtor, as usinas, os produtores de biocombustíveis e de matéria-prima para biocombustíveis passaram a entender que impacta essa pegada de carbono. Então eu sei hoje que se eu usar a adubação verde e reduzir o consumo de nitrogênio, lá na frente eu vou ter menor intensidade de carbono e vou poder emitir mais créditos de descarbonização. Eu sei aqui no campo, se eu diminuir o número de operações e reduzir o consumo de diesel, lá na frente também isso tem impacto na minha intensidade de carbono e, portanto, na receita que eu consigo com a venda de créditos de descarbonização. A gente criou um ciclo virtuoso em que reduzir a emissão é sinônimo de mais receita com serviço de descarbonização lá na ponta. E isso é importante para o produtor também no seu processo de gestão, Porque essa integração entre os elos da cadeia, que faz com que cada elo perceba sua contribuição com o próximo, no caso do setor produtivo, o produtor ter ali na ponta do lápis quais são os insumos que ele utiliza e ele conseguir visualizar o impacto disso e fazer uma
melhor gestão, uma substituição, como você deu exemplo, por outros insumos, né, que tenha uma pegada ainda menor, é importante para o produtor conseguir visualizar que ele pode melhorar o processo de gestão e que depois ele pode ser beneficiado também por isso, certo? Sim, com certeza. Hoje, boa parte das usinas e dos produtores de biocombustíveis já pagam parte da parcela da receita com a venda de CBIOS para o produtor rural. A gente tem hoje no Congresso, inclusive, um projeto instituindo isso de maneira legal, né, para que o produtor rural receba uma parcela dessa receita de CBIOS, de maneira que a gente consolida ainda mais, intensifica esse estímulo que vai para a cadeia como um todo. Né? Hoje, boa parte dos produtores estão certificados com o que a gente chama de dado padrão ou dado penalizado. Então, pelo fato de não ter uma comprovação de todas as informações necessárias, todos esses indicadores, a ANP permite que se faça a certificação, só que você assume um pênalti. É como você estivesse assumindo que emite, que consome muito mais insumos do que efetivamente consome. Então lá na frente você gera menos receita com créditos de descarbonização. Então esse elemento que você trouxe é fundamental, né? Não só para a gestão, ter todo o controle de produção, mas agora também para a descarbonização. Né? Ter o controle, passar de dado padrão para dado primário, efetivamente as informações da sua produção vai permitir um aumento de receita lá na frente. A importância do dado mesmo contribuindo para aperfeiçoar a ferramenta, né? É isso, nós estamos no mundo da agricultura digital, né? Nós sempre falamos, os dados têm valor. Nesse caso, eles têm valor e estão sendo precificados. Sim. Então, se você tiver o dado e conseguir comprovar, você vai ter uma receita maior, inclusive talvez logo com previsão legal para que isso aconteça. Tem desafios, né, Luciano? Mas dá para ver que o setor tem evoluído, as políticas públicas têm contribuído também para esse processo. O setor todo, né, na verdade, se articulando para que essas políticas públicas de fato contribuam para o processo e beneficiem todos os elos. Acaba que esses setores e esses produtores que produzem matéria-prima para biocombustível, você considera que eles estão um pouco à frente, podem servir de exemplo para outros setores também, que não estão diretamente relacionados com essa produção, mas nessa questão de mensurar emissões e ter o próprio CBIOS que eles conseguem se beneficiar, isso ser um pouco exemplo para outras culturas e produções dentro do agro? Eu acho que o RenovaBio ele trouxe, né, o primeiro mecanismo que de fato quantifica e precifica a redução de emissões com vínculo no agronegócio. Né? Quando eu digo agronegócio, é o produtor rural e a agroindústria. Né? Porque na medida que você coloca valor na tonelada de carbono que deixou de ser emitida, a gente passa a ter uma precificação desse benefício que é gerado para a sociedade como um todo, né? Com menor emissão de gases causadores de efeito estufa. Isso começa a permear toda a produção. Né? Então eu entendo que você me perguntou se é um exemplo, acho que sim, né? No próprio setor de agroenergia, há 7, 8 anos atrás, poucos faziam esse tipo de avaliação. Você falar em grama de CO2 por megajoule lá na produção, falar que se eu substituir ureia por outra fonte de nitrogênio, eu volatilizo menos e, portanto, eu consigo emitir menos. Quer dizer, esse tipo de análise não era comum. E para um setor que quer se posicionar no mundo da energia renovável de baixo carbono, vai ser fundamental ofertar biocombustível com menor intensidade de carbono, seja para fazer o combustível de aviação ou biocombustível marítimo, lá na frente biogás e biometano para a indústria. Então, se a sociedade continuar entendendo que o carbono, né, o carbono fóssil é algo que precisa ser reduzido para a gente, né, combater os malefícios do aquecimento global, a gente que está trabalhando aqui no setor da produção, né, quando eu digo produtor, a agroindústria, precisa entender como fazer isso. Eu acho que o RenovaBio com o RenovaBio essa área do agro saiu na frente, porque ela já entendeu como isso funciona. Luciano, falando um pouco do lado do consumo, né? A gente vê um aumento da frota, né, de veículos elétricos e híbridos no Brasil, começando com esse movimento fora do Brasil e também expandindo agora no Brasil. Por outro lado, a gente tem o Brasil como um grande produtor de etanol e consumidor de etanol. E
Em uma fala sua, numa palestra, você comentou que a sociedade já tem visto a importância, assim, de que não dá para continuar com uma matriz como era de fontes fósseis, utilizando combustíveis fósseis. E aí eu queria entender, na sua visão, o que você acredita que pode mudar no setor produtivo em relação a esse aumento da frota, né, de carros elétricos e híbridos no Brasil? Como que pode mudar essa dinâmica de mercado e essa consciência da sociedade? Você acredita que realmente ocorre? Porque a gente também vê um movimento muito grande das pessoas preocupadas no custo que elas vão ter com o combustível ou deixar de ter por ter um carro elétrico e não necessariamente entendem como que a energia elétrica é produzida e se realmente ali tem um ciclo completo de menores emissões, por exemplo, por aquele veículo elétrico que foi adquirido. Eu fiz duas perguntas em uma, mas é para entender um pouco tanto essa questão da sociedade, se você acredita que realmente há uma maturidade em relação a isso, uma consciência, uma disponibilidade de pagar mais, e também da questão de como ficaria a dinâmica de mercado. Tá. Em economia, a gente chama esse benefício ambiental que é difuso de externalidade positiva. E historicamente, é muito difícil o consumidor pagar, ter um custo privado, para um benefício que vai ser gerado para todo mundo. Né? Então ele vai olhar e fala, por que eu vou pagar mais por uma energia que gera um benefício para todo mundo e o meu vizinho do lado continua pagando menos e não está preocupado com a questão ambiental? Então, é uma das poucas situações em que a grande maioria das vertentes econômicas sugerem a necessidade de políticas públicas. Quer dizer, a gente precisa incorporar ao sistema de preço esse componente ambiental para que o consumidor possa fazer a escolha agora com os preços ajustados. Trazendo esse conceito para dentro da mobilidade que você me perguntou, eu acho que primeiro não dá para a gente eleger campeões. Tá? Nós estamos tendo um processo de mudança grande no sistema de produção de energia renovável, todas elas, e uma mudança também, muita inovação tecnológica no consumo dessa energia, né, especial na mobilidade, muita coisa nova em termos de tecnologia veicular. Não dá para imaginar ou para cravar qual vai ser a rota vencedora lá na frente. Então a gente tem veículos a combustão, usando combustível renovável, por exemplo, o veículo flex com etanol. Passamos para veículo híbrido, e aí tem vários níveis de hibridização, desde o veículo híbrido leve, o veículo que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o Corolla Cross, que ele é híbrido flex, tem um motor a combustão, tem um motor elétrico, em alguns momentos se usa o motor a combustão, outros momentos o motor elétrico, tem o veículo híbrido plug-in, que é carregado lá na bateria, a gente vai ter veículo híbrido em série, e lá na frente vamos ter o carro elétrico 100%, que pode ser um carro de bateria grande, carregado na tomada, pode ser um carro de bateria menor, por exemplo, com uma célula de combustível lá dentro, e inclusive usando etanol para gerar esse hidrogênio, para gerar essa energia elétrica dentro do veículo. Então a gente tem várias possibilidades. O que a gente entende é que nós vamos precisar de todas. O desafio do aquecimento global é grande, especialmente num país como o Brasil, um país continental com diferenças econômicas e sociais grandes. Talvez um veículo elétrico no centro de São Paulo, compartilhado, etc., para uso intenso, faça sentido. Um veículo elétrico na Belém, Brasília, não faz, né? E por aí vai. Assim como o etanol, né? Em algumas regiões. É isso. Nós vamos ter soluções que precisam estar adaptadas para cada região. O que a gente precisa reconhecer é que a condição brasileira oferece soluções que em outros países não existem. Então, quando eles vão para o veículo elétrico 100%, e colocam um recurso financeiro elevado para isso, porque nesse momento é a alternativa que eles têm. Aqui no Brasil, se a gente pegar um veículo híbrido rodando com etanol, ele tem um nível de emissão por quilômetro rodado menor do que o veículo elétrico na Europa. Então a gente tem já uma condição aqui muito diferenciada. Quando eu falo um veículo elétrico na Europa, nas melhores condições. Se a gente pegar o veículo flex brasileiro com etanol hidratado, ele é melhor do que o veículo elétrico em muitos países europeus que ainda tem no combustível fóssil a fonte de energia elétrica. Então o que a gente precisa fazer, e acho que isso a gente deu um passo grande, nós aprovamos nesse ano o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, né, a nova política da indústria automotiva, e nós aprovamos o Combustível do Futuro. E o que esses dois programas trazem? Eles trazem que a métrica de avaliação das metas para a indústria automotiva, daqui para frente, elas vão ter que olhar a eficiência do veículo,
e a emissão do combustível. Então eu vou olhar quanto que é a eficiência do veículo para converter energia em deslocamento, e lá atrás não adianta ter um veículo super eficiente e usar um combustível sujo. Então eu vou olhar qual que é o nível de emissão do combustível, combinar essas duas coisas num primeiro momento, num segundo momento, inclusive olhando o nível de emissão na fabricação do veículo e de seus componentes, né? Porque tem nível de emissão diferente. Um veículo elétrico emite de 2 a 3 vezes mais na fabricação dele do que um veículo a combustão. Então o que a gente precisa fazer em termos de política pública é colocar a métrica certa. Análise de ciclo de vida me interessa a combinação veículo e fonte de energia que traga menor emissão por quilômetro rodado. E aí a sociedade vai escolher quais são as melhores rotas. Então a gente tem essas duas leis que foram sancionadas recentemente que trazem esse novo conceito, é algo inovador e traz um posicionamento importante, não só para a agroenergia, mas para todo mundo que produz energia renovável. Se a gente conseguir produzir energia aqui com menor intensidade de carbono, a montadora lá na ponta vai ter um benefício porque o carro dela vai emitir menos por quilômetro rodado e, portanto, ela vai ter um pouco mais de facilidade para atender as suas metas. A gente começa a conectar setores, conectar política pública para criar estímulo adicional para a descarbonização. Diante do que a gente tem visto atualmente, da sua fala, eu tenho que concordar com uma outra colocação sua de que a bioenergia é uma solução para o enfrentamento de mudanças climáticas. E aí eu queria que você também falasse como que você acha que isso realmente pode ser comunicado para o mundo, né? Para enfrentar tantas críticas que tem para o Brasil. Até porque muito trabalho já tem sido feito por todos para comunicar isso. Temos muitos dados, transparência, auditoria, como você colocou, mas isso ainda é um desafio presente. Eu entendo que sim. Acho que a gente precisa, aqui internamente, conversar mais com o consumidor. Esse é um desafio constante do agronegócio, né? E no caso da bioenergia não é muito diferente. A gente precisa comunicar mais com o consumidor brasileiro para que ele entenda que a solução, o paletó que veste bem em outro país, não necessariamente veste bem aqui. A gente tem condição diferenciada e tem vantagens em relação a outros países nesse mundo da energia renovável. Então, precisamos fazer um esforço nesse sentido. Setor público, setor privado. Desculpa te interromper, mas essa tem que ser uma comunicação realmente bastante estratégica e assertiva, né? O Brasil é muito grande. Quando a gente vê a própria matriz de consumo, a diferença nas regiões, dá para entender que não é uma comunicação única que vai atender todo o país, todas as regiões, classes, enfim. Exatamente, eu acho que assim, o agro, via de regra, produz produto homogêneo, né, commodity, e nunca teve a necessidade de diferenciar de forma intensa os seus produtos diante do consumidor. É diferente, por exemplo, de uma montadora, né, que vai lançar um carro e mexe em características específicas do veículo porque sabe que isso vai atrair um determinado nicho de consumidores. Então essa relação é muito mais próxima, né? Então a gente vai ter que avançar, conversar um pouco mais com o consumidor, conversar um pouco mais com os formadores de política pública. Acho que a gente avançou muito, né, mas ainda tem espaço. E lá fora, acho que tem dois movimentos importantes. O primeiro, de fato, é a comunicação, levar o que acontece aqui para fora. A gente vai ter, inclusive, uma oportunidade muito boa no ano que vem, na COP30, né, que vai ser aqui no Brasil. Acho que precisamos nos posicionar de maneira adequada. Então, uma coisa é comunicar e outra é gerar conteúdo e gerar informação. Porque nós estamos vendo surgir um novo movimento, né? O agro já está acostumado com barreira tarifária, depois nós tivemos barreira não tarifária, e agora eu tenho chamado, que também não é uma barreira não tarifária, mas de barreiras verdes ou barreiras climáticas, né? Que é você colocar características ou você colocar algumas restrições a algumas energias, em especial os biocombustíveis, baseado em fatos que não necessariamente têm comprovação científica, digamos, forte para sustentar. Quer dizer, é um mecanismo de proteção baseado em questões climáticas. A gente vai ter que olhar isso. O agro vai ter esse papel na agroenergia, a indústria brasileira vai ter que começar a olhar isso. Hoje, daqui a pouco quem exporta para a Europa vai ter que fazer ajuste de fronteira, pagar taxa de carbono. Então, acho que a gente vai ter lá fora dois movimentos importantes. Um de comunicação e outro de defesa de interesse. Para a gente terminar aqui, Luciano, estamos falando o tema aqui sobre transição energética.
O que se considera um sucesso dessa transição, que não deve ser de agora, né? Ainda tem alguns anos para ela acontecer, mas qual que é a métrica que se tem para dizer que houve um sucesso e houve a transição energética globalmente? Olha, eu acho que o que vale é o resultado no final das contas, né? O resultado é a gente conseguir reduzir a emissão de gases de efeito estufa, minimizar, né, os problemas que vão ser trazidos pelo aquecimento global. A gente já tem visto muita coisa, a preocupação, né, da sociedade como um todo tem aumentado, e aqui no Brasil o agronegócio pode contribuir, né, com isso de duas formas. Que nós não entramos aqui, a discussão toda de agricultura de baixo carbono. Então, práticas lá no campo que armazenem mais carbono no solo, que permitam o uso mais intenso da área, que permitam menores emissões por hectare. Acho que aqui tem um espaço enorme para o agronegócio trabalhar. E o outro braço é o agronegócio que oferta energia de baixo carbono, que é o setor da agroenergia, da bioenergia. Acho que a gente avançou bastante no Brasil. Nós temos um conjunto de políticas que estão sendo aprovadas, RenovaBio, programa de hidrogênio verde de baixo carbono, combustível do futuro, que trata de biometano, de combustível de aviação. Nós temos, agora que eu acabei de mencionar, o programa de mobilidade verde, está tramitando no Congresso ainda a reforma tributária, que pode impactar a competitividade, está tramitando patente, né, que traz condições diferenciadas de financiamento dessa transição. Nós temos o projeto, o PL 3149, que traz aperfeiçoamentos no RenovaBio, ou seja, nós estamos fazendo um arcabouço legal e institucional, pelo menos o alicerce dele, ainda tem um caminho, tem que regulamentar tudo isso, bastante robusto para o mundo das energias renováveis. Tá? Acho que isso é fundamental, né? Regras claras, estáveis, para a gente poder atrair investimento. E lá no campo, né, o produtor rural, a agroindústria, continuar, digamos assim, intensificando esforços para ganhar produtividade, para reduzir custo e agora para reduzir emissões também. Todos os exemplos que você deu mostram que realmente o assunto está bem quente, né? E que muito trabalho tem sido feito exatamente buscando avançar e ter um envolvimento tanto do poder público, privado, inclusive como a FGV, né? Produzindo tantos dados relevantes e contribuindo aí para decisões estratégicas e de políticas públicas. Então dá para ver que há um movimento e uma participação ativa do Brasil nesse processo de contribuir para a transição energética. Sim, entendo que a gente está fazendo aqui o poder público, legislativo, criando as bases para um arcabouço adequado, o poder executivo vai ter que regulamentar isso, o setor privado entender essas regras e conseguir convertê-las em mais eficiência, e a gente na academia dando sustentação, né, para todas essas discussões, para que essas discussões aconteçam em bases técnicas, né, com métricas, conceitos e fundamentos bastante robustos, para que a gente evite, né, qualquer tipo de política pública distorcida, baseada em, eventualmente, uma informação distorcida ou uma condição conjuntural que não retrate a realidade do país. Isso, excelente. Vamos em frente, né, que tem muito ainda a ser feito. Muito obrigada, Luciano, pela sua participação aqui no podcast Ouço Agro. Bom, eu que agradeço, Natália, um prazer estar aqui com você, com todo o pessoal aqui da CNA. Acho que é muito importante o trabalho que vocês fazem, né, no agro como um todo, e em especial agora nesse braço de energia. Então foi um prazer estar aqui com você. Obrigada mais uma vez, e você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.